Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. O meu nome é Marcelo Silva, para quem não me conhece, sou coach e eu ajudo pessoas que estão insatisfeitas com as suas carreiras a encontrar aquilo que realmente as realiza. Essa é a minha missão e é por isso que eu estou aqui hoje a partilhar este conteúdo e é por isso que ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, eu vou partilhar contigo um conjunto de lives, de pequenas aulas onde vamos falar sobre carreira, sobre profissão, como encontrar aquilo que realmente dá um sentido àquilo que nós fazemos a nível profissional. E, portanto, o meu objetivo aqui é dar-te essa ajuda, dar-te esse empurrão que tu precisas neste momento para fazeres, porventura, alguma transição profissional, de carreira e, acima de tudo, encontrar aquilo que realmente te realiza em termos profissionais. Além disso, também estou a organizar um mini curso que se chama Descobre o teu trabalho ideal. É um mini curso que vai decorrer da semana de 14 a 18, portanto, segunda a sexta-feira, onde tu podes te inscrever de forma gratuita e eu deixo aqui o link nos comentários. E aí eu vou partilhar contigo ferramentas para te ajudar então a descobrir aquilo que é o teu trabalho ideal. Então, o que é que me trouxe aqui hoje? Hoje eu pretendo partilhar contigo aquilo que é, portanto, em termos de tema, o facto de tu sentires que tens um trabalho que não te realiza e que sentes que tens que fazer algo sobre isso. Sentes que tens que encetar uma mudança profissional na tua vida, mas não sabes sequer por onde vais começar. E então nesta aula que hoje vou passar, é uma aula de 10, 15 minutos, não será mais do que isso, vou-te passar aqui algumas bases para começares a ter aqui um nível de clareza em termos profissionais. Então, eu gostaria de, em primeira mão, para podermos aqui, de certa forma, começar esta pequena aula, perguntar-te como é que tu te sentes hoje em relação ao teu trabalho. Será que é um sentimento de felicidade, de plenitude, de satisfação? Ou é um sentimento de desmotivação, de tristeza, de profunda apatia em termos profissionais, de falta de perspectivas de progressão de carreira? Ou tu sentes que nem estás mal, nem estás bem e vais-te aguentando? Qual é então aquilo que tu sentes? Como é que tu te sentes em relação ao teu trabalho atual? Comenta, deixa os teus comentários aqui abaixo, porque eu teria o prazer de perceber como é que tu te sentes em relação ao teu trabalho hoje. Ok? Então vai lá e escreve nos comentários. Estou a contar com isso, ok? Então, o que acontece é que quando nós temos um trabalho que não nos realiza, ele vai ser responsável por criar um enorme desafio, neste caso, desequilíbrio nas nossas vidas. Se há área na nossa vida que, se estiver ou não estiver devidamente atendida, devidamente estável, vai ter um impacto maior na nossa vida como um todo, é precisamente a questão do trabalho. Porque não esqueçamos que passamos cerca de um terço do nosso dia num local de trabalho. E se isso não agrega valor para nós, se isso não nos traz realização, ou pelo menos um sentimento que estamos a fazer algo para além do dinheiro que recebemos ao final do mês, algo que agrega valor, que, ok, sinto que o trabalho que faço faz a diferença, isso vai, obviamente, impactar não só a tua saúde, se tiveres um trabalho que não te realiza, vai impactar os teus relacionamentos com a tua família, portanto, chegas a casa bastante, às vezes, cansado, saturado, com falta de paciência, e isso, obviamente, vai impactar a forma como reages e como interages com os teus familiares. A nível da área financeira, o facto de tu não teres um trabalho que te realiza, que te estimula, que te motiva, tu vais ficar sempre naquilo que se chama, de forma popular, não sair da cepa torta. E isso, obviamente, vai ter um impacto negativo a longo prazo das tuas finanças pessoais. E, por último, o facto de não teres um trabalho que te realiza vai impactar diretamente o teu sentimento de felicidade, ou seja, vai ser um sentimento de pouca felicidade ou de insatisfação, de que falta algo na nossa vida. E por isso, se há área que tu precisas de te focar para melhorar a tua vida como um todo, é precisamente a área
de carreira, de profissão. É assim que eu acredito, é isso que, de certa forma, eu faço. O meu trabalho é ajudar as pessoas a encontrarem formas e estratégias de poderem dar aqui um salto, melhorar a forma como se revêem no seu trabalho. Ok? Então, graças à tua insatisfação, talvez te ocorram destes pensamentos. Talvez te ocorra que, apesar de tu sentires e tu sabes, tens essa clareza que não estás satisfeito profissionalmente, talvez tu acredites que seja tarde demais ou faltam 10 anos para me reformar, porque é que eu hei de me preocupar e gastar energia em buscar um novo trabalho, uma nova área profissional? Porquê? Ou sentes que precisas de mudar de trabalho, mas é naquela lógica de der para onde der, ou seja, eu estou insatisfeito com este trabalho, quero sair deste trabalho e agarro o primeiro que me aparecer à minha frente. Ou estás naquele nível em que nem te arrefece, nem te aquece, nem te arrefece, que é aquilo que eu chamo o estar num momento morno. E isto é muito perigoso. Porquê? Quando nós estamos num momento ou num ambiente morno, nós estamos confortáveis. Por mais que as coisas não estejam bem, como estamos ali confortáveis, isso vai impedir que nós tomamos ações, vai impedir que busquemos e tenhamos motivação de buscar mudar a nossa realidade atual. E o que acontece é que se tu estiveres neste regime ao longo de anos, quando és por ti estás a poucos anos de reformar e percebes que todo o teu tempo foi desperdiçado num trabalho que não te agrega valor, que não te trouxe uma mais-valia e que tu sentes que foi um completo desperdício de tempo. E isso é, sem dúvida, uma das piores coisas que podem acontecer a qualquer pessoa que está em idade de trabalhar, portanto, em que está na fase adulta, por assim dizer. Então, vimos que há aqui estas três posturas, essencialmente, em relação àquilo daquilo que tu, ou da forma como tu encaras o teu trabalho, mas aquilo que te quero, então, de certa forma, trazer é alguns caminhos que tu podes, de certa forma, optar para começar a modificar a forma como te sentes em relação ao teu trabalho. E o primeiro passo em qualquer processo de mudança, em qualquer processo de transformação pessoal, é precisamente ter clareza, obter clareza daquilo que nós queremos. Se bem te lembras, eu há pouco referi que uma das posturas faça um trabalho que não te realiza, é querer sair imediatamente do trabalho onde estás para ir buscar o primeiro e aceitar o primeiro que te surge. E isso acontece quando tu não tens clareza daquilo que tu queres. E quando tu optas por esse caminho, que às vezes é o caminho que parece mais óbvio, mais, de certa forma, o mais óbvio, é aquele que vai, de certa forma, prejudicar e voltar a fazer sentir aquilo que tu sentes atualmente. Porquê? Porque quando nós mudamos de trabalho e não sabemos aquilo que queremos, com certeza será uma questão de tempo no novo trabalho que nós decidimos mudar, vamos nos sentir numa questão de tempo, de meses ou de poucos anos, aquela insatisfação. Ok? E, portanto, daí ser importante, quando nós decidimos mudar de trabalho, de profissão, de carreira, do que for, ter clareza absoluta daquilo que nós queremos. E, se não tiver uma clareza absoluta, pelo menos ter uma maior clareza daquilo que queremos, porque isso ajuda-nos a tomar as melhores decisões para a nossa vida. Ok? Portanto, guarda isto na tua mente, a importância de teres clareza a nível profissional, daquilo que tu queres em termos profissionais, porque isso é que te vai dar um mapa para começares a encetar esta viagem. Mas nós lá vamos, ao longo destas semanas, destes dias que se aproximam, eu vou-te dar informação, ferramentas para te ajudar a teres esse mapa e essa clareza, ok? Portanto, desafio-te a seguir-me, a seguir as minhas redes sociais e já falamos um pouco no final desta pequena aula, como é que tu podes, então, ter acesso a essa informação de forma gratuita, é 100% gratuita e online, ok? Então, há aqui uma frase de Séneca que eu costumo partilhar, que tem tudo a ver com esta questão de as pessoas não terem clareza do seu propósito, clareza daquilo que é o seu caminho a seguir. Então, Séneca, um filósofo, um grande filósofo que viveu há mais de 2000 anos atrás, ele dizia o seguinte: se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será
favorável. Da mesma forma que Séneca usa a imagem de um barco que vai numa viagem e que não sabe qual é o porto que se dirige, da mesma forma nós, se não tivermos clareza daquilo que queremos fazer a nível profissional, vamos então andar perdidos, vamos andar ao sabor do vento, das circunstâncias, pelo simples facto de não ter clareza daquilo que queremos em termos profissionais, ok? E isso é absolutamente fundamental, obter essa clareza. Esse é e deve ser o primeiro grande passo que tu precisas dar, ok? Mas já lá vamos ver como é que tu podes fazer isso. Então, quando as pessoas não têm clareza daquilo que as realiza a nível profissional, qualquer caminho serve, como vimos. Aceitam o primeiro emprego que lhes surja, ou o critério que utilizam são critérios simples, como, ok, este trabalho que me aparece aqui é muito próximo de onde eu moro, portanto, em 5 minutos, em 10 ou 15 minutos estou lá, e, portanto, é o meu trabalho perfeito, ou é um trabalho que me permite ganhar um bocadinho acima da média e dá para pagar as minhas contas e, portanto, dá para viver minimamente confortável. Ok, vou aceitar este trabalho. Ou tenho um horário fixo, das 9 às 5, tenho ali uma hora para almoçar, 1h30 e tal, e, portanto, acho que isso será por aí porque eu estou cansado de trabalhar em turnos ou fazer horas extra e não ser pago, etc. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que quando nós vamos então ou utilizamos estes critérios simples ou simplistas para escolher o nosso trabalho, nós estamos, de certa forma, a iludir-nos, porque um trabalho que nos realiza é algo mais profundo do que isso, é algo mais que deve preencher mais necessidades nossas, e nós vamos ver já, do que simplesmente a comodidade de horário, o salário que tu recebes ao final do mês, a proximidade do teu trabalho com a tua casa, ou a disponibilidade desse emprego que surge, ok? Porque eu acredito mais vale nós nos aguentarmos um pouco num trabalho que testamos, que nos custa todos os dias para esse trabalho. Eu falo assim porque já passei por isso, de ir para um trabalho que eu sentia quase como se estivesse no corredor da morte, era um pouco assim. Então, quando era a segunda-feira, era como se a minha vida acabasse, ou seja, hoje é domingo, amanhã a minha vida vai acabar durante uma semana e só retomava no próximo sábado, no próximo fim de semana ou nas férias. E viver assim é desperdiçar a nossa vida, desperdiçar o nosso potencial, desperdiçar a nossa felicidade connosco, com a vida e com os outros, ok? E, portanto, é algo que, pelo facto de eu ter vivido isso, ter sentido na pele isso, eu decidi abraçar isso como missão, ajudar as outras pessoas a não passarem por isso, ou pelo menos estão a passar por isso, fazerem a transição, fazerem a mudança para um trabalho que efetivamente as realiza, ok? E, portanto, quando nós trabalhamos, ou vamos em busca, neste caso, de um trabalho com estes critérios simplistas, é uma questão de tempo até a insatisfação surgir na nossa vida, ok? Então, uma vez chegados aqui, queria então partilhar contigo alguns caminhos, neste caso 3 caminhos, que tu podes efetivamente tomar a partir do momento em que tens clareza, ou tens uma maior clareza daquilo que queres fazer a nível profissional. Então, obviamente nesta aula de hoje não vamos ter a oportunidade disso, mas como já referi, com o mini curso que vou lançar de forma gratuita, portanto, do dia 14 a dia 18, vamos ir mais a fundo, vou dar ferramentas para poderes ter essa clareza para tomar melhores decisões, ok? Mas já lá vamos em relação a isso. Então, qual é o primeiro caminho profissional que tu podes optar após obter essa clareza em que tu já sabes, já tens uma maior certeza daquilo que queres fazer a nível profissional? Então, podes perceber, ok, afinal, o trabalho onde eu estou parecia a partir de algo que me satisfazia, mas talvez tenha potencial para eu me sentir mais satisfeito, mais motivado, até mais feliz com aquilo que faço profissionalmente. E o que é certo é que eu tenho percebido que
muitas vezes as pessoas até nem estão muito distantes daquilo que seria o seu trabalho ideal. Portanto, há alguns fatores, algumas questões que, se não forem lidadas, acabam por minar a forma como as pessoas encaram em relação ao seu trabalho que têm no momento. E são coisas, por exemplo, o facto de ter um chefe que é repressivo, isso pode ser o suficiente para a pessoa detestar aquele trabalho, por mais que as funções sejam algo que ela goste, mas o facto de pensar que tem um chefe que é demasiado repressivo, que está sempre a chamar a atenção, que está sempre em cima de mim, a ver se eu erro, se eu não acerto, etc., isso poderá ser razão suficiente para eu testar aquele trabalho. E às vezes, se eu pedir à administração para mudar de departamento, se for possível, ou até eu ter uma conversa franca com o meu chefe, com o meu coordenador, e dizer, ok, eu não me sinto à vontade, ou eu não gosto, ou eu não é bom para mim que você reaja dessa forma. E quando às vezes nós damos feedback às outras pessoas, é o suficiente para que a forma como a pessoa reage para connosco possa se modificar. E quem sabe, tu com uma pequena conversa possas pôr os pontos nos is, faça a expressão, e de forma automática começa então a sentir-te mais satisfeito com aquilo que já fazes hoje. Quem diz isso, a questão de mudar as tarefas que tu faças, que eventualmente são desmotivadoras, para tarefas dentro da empresa que sejam mais alinhadas com aquilo que são as tuas expectativas, talvez pedir um aumento a nível salarial, se é aquilo que tu buscas, talvez mudar os horários, se não é um horário que tu te satisfaça, talvez haja a possibilidade de fazer essa mudança. O facto de tu teres clareza de onde queres chegar a nível profissional e até, muitas vezes, dentro da tua empresa, quando começas a ter essa clareza, isso dá-te uma nova, uma renovada motivação para te dedicares ao teu trabalho que tens neste momento, ou até pedir para que se ajuste as tuas funções mediante aquilo que são as tuas competências e aquilo que tu foste desenvolvendo nos últimos anos a nível da tua experiência e a nível daquilo que tu és competente a fazer. E como vês, basta às vezes umas pequenas alterações que dependem de ti e que tu podes, de certa forma, solicitar aos teus responsáveis para analisar essa perspectiva de fazer estas pequenas mudanças e, quem sabe, tu consigas então, no teu trabalho atual, ter esse nível de satisfação. Além disso, há outro aspecto que se chama em PNL, Programação Neurolinguística, ressignificar. O que é certo é que nós, como seres humanos, cada um de nós encara uma determinada situação de uma perspectiva diferente. Imagina uma situação qualquer em que 3 pessoas observam essa mesma situação, experienciam essa mesma situação. Então há um que vai ver aquela mesma situação de uma forma negativa, outra pessoa talvez possa ver aquela situação de uma forma neutra e outro pode ver aquela situação, a mesma situação, de uma forma positiva. O que eu quero aqui que tu tenhas consciência é que a forma como nós encaramos uma determinada situação acaba... ou seja, qualquer acontecimento na nossa vida pressupõe que nós façamos uma interpretação daquilo que estamos a vivenciar. Seja um incidente, seja um acontecimento corriqueiro, seja o que for. E, portanto, quando nós temos esta consciência de que tudo é uma interpretação, a tudo que nos acontece nós damos um significado, isso significa que nós podemos, de forma consciente, como é óbvio, mudar a forma como nos sentimos em relação àquela situação. Por exemplo, há bocado estava-te a falar da questão de teres um chefe repressivo, para ti sempre fazia alguma confusão ou deixava bastante aguçado o facto do teu chefe estar sempre ali a dizer, olha, não fizeste isto bem. O facto de alguém te dizer que tu não fizeste algo bem, isso dava-te uma certa raiva. Se tu decidires de forma consciente, claro que isto não é fácil, é simples de entenderes, obviamente, mas não é fácil fazer na prática. Contudo, como é óbvio, como qualquer hábito, se nós praticarmos, nós vamos nos tornando bom nisso, ok? Então, por que não tu percebes que há aquele tipo de comportamento do teu chefe que tu não consegues mudar as outras pessoas, podes falar com essas pessoas até podem, de certa forma, mudar a tua conduta em relação a ti, mas
lá está, a tua responsabilidade nisso é muito limitada, ok? Mas o que tu podes fazer, e só depende de ti, é a forma como é que eu sinto em relação àquele comportamento que me deixava raivoso. E talvez comece a perceber, por teres consciência disto, que, ok, sempre que ele fizer aquele mesmo comportamento, eu vou não dar tanta importância como dava antigamente. E a pouco e pouco, aquela situação que me deixava bastante chateado, começa a não ter tanto impacto em mim. E ao longo do tempo, quem sabe, essa situação deixa até mesmo de te causar algum mal-estar, ok? Portanto, o que eu quero que leves daqui é que esta situação da ressignificação é algo que nós podemos trabalhar, é algo que nós podemos, de certa forma, modificar em nós e dar um significado mais positivo àquilo que é o nosso trabalho atual, ok? Depois, outra questão tem a ver precisamente com o terceiro, neste caso, o segundo caminho que podes enverdar é precisamente trabalhar em complementaridade. Ou seja, a partir do princípio que estás num trabalho que não te realiza, que tu percebes que não há sequer o mínimo de condições para continuar nesse trabalho, tu decides, ok, eu tenho mesmo que mudar de trabalho. Então, tu tens um projeto, tens uma ideia que gostarias, de certa forma, de enverdar e que se possa tornar uma nova carreira, uma nova profissão, e tu decides de forma complementar, nos fins de semana ou pós o teu horário laboral, trabalhar nesse projeto ou nesse trabalho. E, quem sabe, tu chegas a um determinado ponto em que o teu trabalho paralelo, por assim dizer, ou pós-laboral, te vai dar as bases e a segurança para que tu possas fazer uma transição do teu trabalho atual para o teu trabalho que realmente te realiza e te deixa motivado e feliz. Então, é uma forma segura de tu fazeres uma transição profissional sem o receio de que as coisas possam eventualmente correr mal, ok? Porque tu estás a fazer as coisas de forma sustentada e fundamentada. Portanto, eu costumo, até aos meus alunos, quando querem fazer uma transição de carreira, possam, na medida possível, enveredar por este processo complementar ou de passo a passo ou gradual, ok? E por fim, o caminho mais óbvio, mas não deixa de ser um caminho que tu podes incitar, é mudar de carreira, profissão ou trabalho. Mas antes aqui de só explicitarmos e aprofundarmos um bocadinho isto, eu queria só de certa forma, e percebi que tem havido muita confusão em relação a isto, as pessoas falam do trabalho como carreira, como profissão, como um trabalho, e isto tem significados diferentes. Então, só para perceberes, a profissão é aquilo que tu foste formado para fazer, é aquilo que tu tens experiência em termos profissionais, é aquilo que é a tua profissão. Por exemplo, imagina alguém que estudou para psicologia, portanto, tirou um curso em psicologia e está apto para ministrar ou para ser um psicólogo. Portanto, a profissão dessa pessoa é ser psicólogo, ok? Dentro da psicologia existem várias carreiras, várias áreas que o psicólogo poderá enveredar. E isso é a carreira. Por exemplo, poderá optar por psicologia clínica ou psicologia desportiva, por exemplo, trabalhar com pessoas ligadas à área do desporto, atletas, ou como psicólogo na área da investigação, em que faz a investigação nessa área do saber, ou, por exemplo, ser docente ou dedicar-se à docência, a ensinar as outras pessoas, portanto, a arte ou a profissão da psicologia, ok? E estamos a falar de carreira. E o trabalho em si é, ao fim e ao cabo, o local, o contexto, a empresa onde eu trabalho. Portanto, é todo o contexto onde eu desempenho as minhas funções como profissional. Portanto, isso é que é o trabalho. O que é certo é que, e isto voltando à questão da clareza que eu referi lá no início,
Muitas vezes as pessoas estão até na profissão certa, mas não estão na carreira certa. Talvez a pessoa começou, e usando o mesmo exemplo anterior, psicólogo em área, em hospitais, como psicólogo clínico, por exemplo, e percebeu, pá, não é isto que eu quero. E então, talvez percebesse que, efetivamente, aquilo que realizava era trabalhar com desportistas, na alta performance, na melhoria de resultados, etc. Portanto, e então a pessoa percebe isso, tem clareza disso e faz então, ou toma as decisões necessárias para poder então trabalhar numa carreira que realmente está mais condizente com aquilo que são as suas expectativas. Ou perceber, ok, eu até estou, portanto, eu sou um psicólogo na área do desporto, por exemplo, em que eu trabalho para uma entidade ligada ao desporto e percebi, ok, já estou farto de trabalhar para os outros, quero ser eu próprio a fazer a gestão da minha carreira, então eu decido, como profissional, mudar de trabalho. Então, em vez de estar naquela empresa ou naquela associação, desportiva, eu decido então abrir um consultório como psicólogo desportivo, onde eu próprio faço a gestão da minha profissão. Isto poderá ser um caminho que tu podes optar, ou seja, ou mudar a nível de trabalho, ou mudar do local de trabalho, portanto, dentro da empresa mudar de local de trabalho, ou mudar o contexto que é o horário, portanto, com a equipa que estás a trabalhar, por exemplo, poderá ser aqui o contexto dentro do trabalho, ou mudar mesmo de empresa com quem trabalho, ou a tipologia, ou trabalhar por conta própria ou por conta de outra, ok? Portanto, o que eu quero aqui é que percebas que há aqui vários caminhos que podes seguir, mas o fundamental é começares a trabalhar na tua clareza a nível profissional. Esse é o grande passo, é esse que deve ser a tua prioridade neste momento se estás insatisfeito a nível profissional. Ok? Então, como falei no início deste vídeo, eu estou a organizar, portanto, um mini curso gratuito, 100% gratuito, online, e, portanto, se estiveres interessado em descobrir aquilo que é o teu trabalho ideal, portanto, podes fazer a tua inscrição gratuita, como já referi, no link que eu vou deixar nos comentários ou abaixo do vídeo. Portanto, basta deixares o teu e-mail, o teu nome e ficas automaticamente inscrito e terás acesso não só a um grupo que neste momento estão cerca de 700 pessoas que estão a trabalhar sobre a sua transição profissional e de carreira e, portanto, poderás te inscrever nesta segunda edição do mini curso, que terei todo o gosto em ter-te lá dentro, ok? Portanto, faz a inscrição, com certeza que vais te beneficiar e vais tirar o melhor partido possível deste curso. E, se puderes, vai então lá ao grupo, onde estão cerca de 720 pessoas inscritas neste momento, e podes ver os comentários que deixaram na primeira edição e foi fantástico perceber o impacto que ferramentas simples pode gerar na clareza, ou seja, eu percebi que as pessoas obtiveram uma maior clareza daquilo que querem fazer profissionalmente e isso permitiu-lhes começar então a tomar as decisões e as ações necessárias para poderem mudar a sua realidade profissional neste momento, ok? Também deixo aqui mais um recado, ao longo das próximas semanas, ou melhor, dos próximos dias, eu vou fazer um conjunto de lives à mesma hora, portanto, vamos ter uma no sábado, outra na segunda, na quarta e na sexta-feira. Vamos ter então lives todos os dias à mesma hora aqui neste local, ok? Espero então que tenhas gostado. Se gostaste, partilha esta informação com os teus amigos, com os teus conhecidos e deixa o teu comentário abaixo do vídeo a dizer o que é que tu achaste, o que é que tocou mais, qual foi a informação que foi mais relevante, que fichas é que caíram e, portanto, isso seria importante para perceber se aquilo que eu estou a passar aqui te ajuda de alguma forma, ok? Vemo-nos então na próxima live, faz então a inscrição no mini curso e vemo-nos em breve, ok? Muito obrigado e até breve.